Infelizmente, a arte do silêncio se perdeu em nosso mundo agitado, onde o ruído e a fala estão sempre presentes. Mas e se os momentos em que escolhemos não falar fossem tão fortes quanto os momentos em que falamos? Quantas vezes paramos para pensar no significado do nosso silêncio? O estoicismo é uma antiga teoria que ensina as pessoas a se controlarem por meio da razão e da força emocional, sendo uma ótima maneira de aprender quando falar. Zeno, o fundador do estoicismo, disse: "É melhor tropeçar com os pés do que com a língua." Este sábio ditado nos leva a uma questão básica. Quantas vezes nos sentimos mal por dizer algo apressadamente ou por raiva? O estoicismo não apenas nos diz para não fazer certas coisas, mas nos incentiva a usar o silêncio como uma ferramenta para crescimento e paz. Imagine enfrentar os desafios da vida com a calma confiança de que seu silêncio fala mais alto do que qualquer palavra. A filosofia estoica ensina que o silêncio não é apenas a ausência de fala, mas uma resposta profundamente sentida e cuidadosamente escolhida. É uma força ativa e poderosa, um plano que pode ajudar a resolver desentendimentos, nos proteger de danos e nos ajudar a entender. Mas quando exatamente devemos abraçar o silêncio? Juntos descobriremos 9 momentos-chave em que escolher o silêncio não é apenas inteligente, mas também transformador. À medida que aprofundamos essas lições, pense em como a prática do silêncio estoico pode mudar a maneira como você lida com os outros e com sua própria paz de espírito. E se você pudesse terminar uma discussão acalorada com um silêncio calmo e medido, em vez de palavras duras? O que uma pausa silenciosa poderia ajudar a expressar sobre seus sentimentos e pensamentos? Venha conosco enquanto desenterramos os momentos fortes para se calar e deixar que o conhecimento do estoicismo nos guie. Você está pronto para aprender mais sobre o profundo conhecimento do estoicismo? Por favor, deixe uma palavra antes de começar sua jornada. Número 1. Quando sendo criticado injustamente. De acordo com a filosofia estoica, ser criticado injustamente é uma oportunidade única para se tornar mais forte e mostrar integridade. As ideias principais por trás deste antigo conhecimento são exemplificadas pelo governante Marco Aurélio, que disse que se algo fora de você te incomoda, não é a coisa em si que te machuca, mas a forma como você pensa sobre isso. Ele também afirmou que você pode mudar a forma como pensa sobre algo a qualquer momento. Essa percepção nos ensina que o que nos incomoda sobre a crítica não é a crítica em si, mas como a vemos e respondemos a ela. Pense nisso. Como mudar a maneira como você vê a crítica pode torná-lo mais forte. Você pode pensar em um momento em que manter a calma diante de uma crítica injusta mudou o desfecho. Por exemplo, se você estiver liderando um projeto no trabalho e seu chefe criticá-lo severamente, uma resposta estoica seria olhar calmamente para o feedback e encontrar insights úteis, ignorando qualquer informação negativa que não seja baseada em fatos. Epicteto disse que essa maneira de agir não só manterá sua paz, mas também preservará sua honra profissional. Não fale sobre sua teoria, viva. Para viver pela filosofia, você deve responder com respostas calmas e bem pensadas, em vez de defensivas. Você deve deixar a qualidade de suas respostas e, em última análise, seu trabalho falarem por si mesmos. Não responder quando criticado injustamente não é apenas um ato passivo. É uma estratégia para abraçar o chamado do estoicismo de focar no que podemos controlar, nossas respostas e atitudes. Essa força silenciosa transforma um possível conflito em um sinal de sua força pessoal e dedicação filosófica. Ao enfrentar as dificuldades da vida, pense em como o silêncio pode ajudar você. Que oportunidades podem surgir se você escolher o silêncio reflexivo em vez de uma fala impulsiva? Como essa prática pode melhorar não só sua paz de espírito, mas também influenciar os que estão ao seu redor? Incorporando os princípios estoicos em nossas vidas diárias, especialmente quando somos criticados injustamente, alinhamos-nos com uma filosofia que valoriza a força de caráter acima da aprovação temporária dos outros. Isso promove o crescimento pessoal e inspira os outros a fazerem o mesmo, especialmente no mundo de hoje, onde a ostentação e a autopromoção muitas vezes abafam a humildade. O estoicismo nos diz para abraçar o silêncio, e o sábio Marco Aurélio diz: "Não perca tempo discutindo sobre o que um homem bom deveria ser. Seja um."
Nesse contexto, pense em como o silêncio em resposta à vanglória pode transformar um ambiente potencialmente alimentado pelo ego em um espaço de autorreflexão e crescimento. Sempre haverá críticas na vida, e elas podem ser uma boa maneira de aprender e melhorar, mas nem sempre são justas, mesmo quando são feitas para machucar alguém. Em tais cenários, pode ser difícil manter a calma e agir da maneira certa. O estoicismo, uma teoria que começou na Grécia Antiga, tem conselhos atemporais sobre como lidar com críticas rudes com classe e elegância. Seguindo as ideias estoicas, podemos transformar coisas ruins que nos acontecem em oportunidades para crescer como pessoas e nos fortalecer interiormente. O que importa não é o que acontece com você, mas como você reage a isso. Este é o princípio estoico de Epicteto. Quando alguém o critica injustamente, reserve um momento para pensar no que dizer. Isso evita que você haja por impulso e lhe dá tempo para refletir sobre o que está acontecendo sem se perturbar. Afaste a crítica de si mesmo. Como disse o estoico, você controla sua mente, não os eventos externos. Saiba disso e você será forte, segundo Marco Aurélio. Fazer isso e compreender que o feedback injusto apenas mostra como um revisor se sente ou o que ele pensa, não sobre sua competência ou capacidade. Você pode ver a crítica com mais clareza se a separar de quem você é. Como disse o estoico, se alguém puder provar e mostrar-me que penso e ajo errado, mudarei de bom grado, pois busco a verdade. Marco Aurélio, em sua sabedoria, lembra-nos que pode haver uma pequena verdade até na crítica mais injusta. Procure qualquer feedback útil que esteja escondido na injustiça e use-o como uma chance de melhorar a si mesmo, eliminando os pensamentos negativos desnecessários. Como disse Epicteto, primeiro aprenda o significado do que você diz e depois fale. Quando alguém o critica injustamente, mantenha a calma e a educação. Isso não só demonstra sua força e controle, mas também evita que a situação piore. Uma resposta calma muitas vezes acalma o revisor e mostra que você é um adulto responsável. Cuide do seu próprio crescimento. Não perca tempo discutindo sobre o que um homem bom deveria ser, diz o estoico. Seja como disse Marco Aurélio. Ação. Pare de focar em críticas injustas e concentre-se em seus objetivos e melhorias pessoais. Você pode superar as adversidades e continuar avançando em seu caminho ao focar em seu próprio crescimento e virtudes. Pode ser difícil lidar com críticas injustas, mas seguindo os princípios estoicos, você pode transformar essas situações em oportunidades de crescimento e fortalecimento. Lembre-se de pensar antes de agir, separar a crítica do seu próprio valor, procurar qualquer verdade nela, responder com calma e respeito e manter o foco no seu próprio crescimento. Dessa forma, você vive de acordo com o ideal estoico de permanecer calmo e forte internamente, mesmo quando as coisas são difíceis externamente. Número 2. Silêncio estoico, em meio à vanglória. Imagine que você está em um evento de networking, onde um colega está se gabando demais de seus recentes aumentos e estilo de vida luxuoso. Você pode querer contrapor a bravata dele com suas próprias conquistas. O estoicismo nos ensina o poder da contenção. Se você escolher o silêncio, manterá sua calma e deixará as palavras dos outros mostrarem quem eles realmente são. Dessa forma, você pode economizar sua energia para conversas mais profundas. Esse método não só protege sua honra, mas também faz com que você pareça alguém seguro de suas próprias realizações e que não precisa da aprovação externa. Nesta teoria, o silêncio não é um sinal de passividade, mas sim um sinal de silêncio estratégico que demonstra conhecimento e confiança. Outro sábio estoico diz: aquele que não deseja ser superado por benefícios maiores não deve retribuir um benefício com outro, mas deve retribuir muitos de uma vez. Na vida real, isso significa que você não deve responder a vanglórias vazias com palavras, mas com a graça silenciosa de suas ações e a qualidade de seu caráter. Quantas vezes você se pega respondendo à história de sucesso de outra pessoa com uma de suas próprias? O que pode acontecer se você escolher ouvir plenamente, reconhecendo as conquistas deles com um aceno ou um sorriso, enquanto mantém seu foco em suas próprias virtudes e objetivos? Aceitar o silêncio estoico em meio à vanglória é uma forma de viver uma vida não marcada pela competição, mas pela felicidade e sucesso interior. Cria-se uma atmosfera onde se pode prosperar pacificamente e com sucesso, baseada no alto valor genuíno, em vez de medidas comparativas. Por favor, pense sobre esta lição e use o que aprendeu em sua vida diária.
Como aceitar o silêncio pode? Número 3. Como lidar com a raiva? Quando estamos com raiva, pode parecer que estamos no meio de uma tempestade descontrolada, capaz de varrer toda a razão e calma. No entanto, no centro dessa tempestade, a filosofia estoica oferece um refúgio seguro, um momento de silêncio que nos ajuda a lidar com essas emoções intensas. Epicteto, uma figura proeminente do estoicismo, recomendou manter o silêncio na maior parte do tempo e falar apenas quando necessário. Imagine um dia de trabalho em que um erro de um colega gera horas extras de trabalho para você. Seu instinto imediato pode ser reagir com raiva. Mas e se você escolhesse o silêncio? Ao não reagir com raiva, você se dá a chance de refletir sobre a situação de maneira mais objetiva. Essa pausa pode evitar que o conflito se agrave e levar a soluções construtivas, ao invés de discussões acaloradas. Reflita sobre quantas vezes reagir rapidamente com raiva resultou em algo positivo. E se você tivesse se dado um momento para se acalmar antes de falar? Marco Aurélio, outro renomado estoico, oferece um conselho em seus escritos. Quão piores são os resultados da raiva em comparação com as coisas que nos deixam irados. Esse pensamento nos faz refletir sobre as consequências da raiva. Muitas vezes, os efeitos de uma explosão de raiva são piores do que a situação que nos provocou essa raiva. Considere Nelson Mandela, um líder famoso que, apesar de ter sido preso por anos, optou por perdoar seus agressores, em vez de se enfurecer. Essa decisão não apenas melhorou sua vida, mas também levou um país à reconciliação. Usar o silêncio quando se está com raiva não significa esconder os sentimentos, mas escolher uma resposta que esteja alinhada com o seu melhor eu. Essa prática melhora sua paz interior e resulta em relacionamentos mais saudáveis e uma vida mais bem-sucedida. À medida que lida com as frustrações inevitáveis do dia a dia, lembre-se de que o silêncio pode ser um santuário, um lugar onde a sabedoria prevalece. Adote essa prática e você pode descobrir que a resposta silenciosa é não apenas a mais profunda, mas também a mais poderosa. A raiva é uma emoção normal que todos sentimos em algum momento da vida. Por outro lado, a raiva descontrolada pode prejudicar relacionamentos e a saúde pessoal. O estoicismo ensina maneiras úteis de controlar a raiva ao focar no autocontrole, no pensamento claro e na paz interior. Identifique a causa. Analise seus gatilhos para entender o que exatamente provoca sua raiva, seja uma pessoa, uma situação ou um evento específico. A autorreflexão é crucial. Nossas suposições e ideias muitas vezes desempenham um papel significativo. Aceite que você não pode mudar o que acontece no mundo externo. O que você pode mudar é como reage a essas situações. Pratique a atenção plena, mantendo sua mente no presente, em vez de focar em problemas passados ou preocupações futuras. Faça exercícios de respiração profunda quando sentir raiva para acalmar sua mente e corpo. Pare e pense antes de responder. Avalie o que acontecerá se você agir de uma determinada maneira. Mude sua perspectiva tentando ver as coisas do ponto de vista da outra pessoa para demonstrar empatia. Avalie se o filósofo estoico consideraria a situação importante ou irrelevante. Foque em soluções, ao invés de se concentrar no problema. Construa força emocional, aprendendo a controlar suas reações e a separar seus sentimentos do que está acontecendo. Envolva-se em atividades que ajudem a lidar com suas emoções, como exercícios, escrita ou meditação. Use sua raiva de maneira saudável, direcionando sua energia para atividades produtivas, como exercícios físicos ou arte. Aprenda e cresça, aproveitando sua raiva como uma oportunidade para aprender mais sobre si mesmo e melhorar sua resposta futura. Comunique-se bem, expressando seus sentimentos de maneira calma e confiante, sem hostilidade ou raiva. Gerenciar bem a raiva é crucial para a saúde e para os relacionamentos. Transforme a raiva em uma força positiva, entendendo suas causas, praticando a atenção plena, mudando sua perspectiva, construindo força mental e encontrando maneiras saudáveis de canalizar sua raiva. Siga os conselhos do estoicismo para encontrar a paz interior e viver uma vida saudável e tranquila. Número 4. Silêncio. Diante de rumores infundados. Quando as pessoas conversam, as histórias podem se espalhar como folhas ao vento. Quando esses rumores não são verdadeiros, podem causar danos e confusão. A filosofia estoica oferece uma resposta firme: o silêncio. Considere a história de uma professora em uma pequena cidade que foi injustamente acusada de má conduta. À
medida que os rumores se espalhavam pela comunidade, a professora optou por não aumentar a tensão com negações ou explicações. Em vez disso, ela confiou em sua honestidade e integridade para se manter firme. Esse silêncio não é uma rendição passiva, mas uma decisão sábia baseada na sabedoria. Marco Aurélio afirmou: "Você tem poder sobre seus pensamentos, não sobre os eventos externos. Entenda isso e você será forte." Quantas vezes vimos palavras apressadas piorarem as coisas? Como o silêncio pode proteger você das flechas de acusações falsas? Ao se recusar a comentar, a professora permitiu que o entusiasmo inicial da comunidade se acalmasse. Com o tempo, e sem novas provas surgindo, a verdade se tornou sua defesa. Isso demonstra a crença estoica de que devemos focar no que podemos controlar, como nossas reações e ações, em vez de nos preocupar com como as histórias se espalham, algo que não podemos impedir. Epicteto uma vez disse que, se alguém falar mal de você, sempre deve elogiá-lo. Esse método contraintuitivo sugere que reagir à negatividade com positividade, ou neste caso com silêncio, pode interromper e mudar o curso de interações improdutivas. Quando acusações falsas são feitas, falar de maneira tranquila pode mostrar respeito e confiança na verdade. Para aplicar isso em sua vida, pense na importância de esperar para responder às histórias até que a tempestade passe. Lembre-se de que a melhor forma de manter sua paz e imagem é viver conforme o ideal que você prega, não lutando contra cada sussurro. Em situações como essas, permanecer em silêncio não é apenas uma forma de proteção, mas também uma demonstração de comprometimento com os princípios estoicos. À medida que enfrenta as dificuldades dos relacionamentos pessoais e profissionais, deixe que o silêncio estoico o guie através do caos dos rumores falsos, encontrando nele o caminho para uma vida pacífica, feliz e bem-sucedida. Número 5. Como lidar com a perda? Como você lida com o silêncio absoluto que se segue a uma grande perda? A perda é uma experiência humana comum que muitas vezes deixa um vazio preenchido com tristeza e confusão. No entanto, o estoicismo tem uma maneira única de lidar com a dor. Por exemplo, C.S. Lewis, um autor famoso que escreveu sobre sua dor após perder sua esposa no livro A Grief Observed, disse: "A dor que sinto agora é a felicidade que tive antes." Essa é uma maneira muito estoica de pensar. Os estoicos acreditam que nossas experiências fazem parte de um fluxo natural da vida e que perda e amor sempre caminham lado a lado. Sêneca, um filósofo estoico renomado, comentou que o dia em que nos preocupamos será na verdade o aniversário da eternidade. Como sua resposta à perda mudaria se você a visse como uma mudança em vez de um fim? O que você poderia ganhar ao aceitar o silêncio que vem após a perda? Dê-se tempo e espaço para pensar e se curar. Após a morte de sua esposa, Lewis não tentou preencher o silêncio com explicações ou distrações. Ele o usou para explorar profundamente seus pensamentos e sentimentos, demonstrando a crença estoica de que as dificuldades podem ser usadas para crescimento pessoal. Sua jornada pelo luto mostrou como manter a mente calma pode ajudar alguém a lidar com a dor emocional profunda e transformá-la em uma compreensão profunda da fragilidade e beleza da vida. O silêncio após uma perda não é uma forma de esconder ou negar o que aconteceu, mas um modo de dar a si mesmo tempo para relaxar, refletir e seguir em frente. Encontre significado além da dor que você está sentindo agora, permitindo que seus sentimentos se desenvolvam sem forçar um fim prematuro. Reflita sobre como você lidou com perdas no passado. Como a prática estoica do silêncio reflexivo pode ajudar em futuros momentos de luto. Como esse método pode não apenas mudar sua própria cura, mas também a cura daqueles ao seu redor. Compartilhe seus pensamentos e experiências sobre perda, bem como sobre como as práticas estoicas podem ter afetado seu caminho. Quais lições você aprendeu e como o silêncio ajudou na sua recuperação? Vamos conversar sobre isso e melhorar juntos nos comentários abaixo. Um dos maiores desafios da vida é lidar com a morte. É difícil enfrentar o luto e a tristeza quando perdemos algo importante, como um ente querido, um emprego ou uma grande oportunidade. O estoicismo, uma antiga teoria iniciada por Zenão de Cítio em Atenas, oferece conselhos atemporais sobre como enfrentar esses momentos difíceis. Adotar uma visão estoica pode ajudar a manter a força e a paz, mesmo quando perdemos algo muito importante. Reconheça e aceite como você se sente. É importante entender e aceitar os sentimentos que acompanham a perda de alguém. O
O estoicismo nos ensina que os sentimentos são reações normais aos eventos da vida. Permita-se chorar e sentir a dor sem se julgar. Escrever em um diário ou conversar com um amigo de confiança pode ajudar a processar esses sentimentos. Preste atenção no que você pode mudar. Segundo a teoria estoica, devemos nos desprender das coisas que não podemos mudar e focar no que podemos controlar. Descubra o que você pode alterar na situação, como lidar com a perda, e deixe o que não pode ser alterado. Reenquadre a perda como uma oportunidade de crescimento. Os estoicos acreditam que cada problema pode ser uma chance para melhorar. Pergunte-se o que essa perda pode ensinar para tornar você melhor, mais inteligente ou mais solidário. Pratique a gratidão. Ser grato pode ajudar a desviar o foco do que foi perdido e começar a valorizar o que ainda se tem. Anote todos os dias uma lista de coisas pelas quais você é grato. Esse exercício pode ajudar a ver as coisas sob uma nova perspectiva e trazer calma. Busque apoio e conexão. O estoicismo enfatiza a importância de ter um grupo e apoiar uns aos outros em tempos difíceis. Converse com familiares, amigos ou grupos de apoio. Falar sobre seus problemas com outras pessoas pode ajudar a se sentir melhor e menos sozinho. Lidar com a perda nunca é fácil, mas as ideias estoicas podem nos ajudar a ser fortes e resilientes durante o luto. Reconhecer nossos sentimentos, focar no que podemos controlar, mudar nossa perspectiva, ser gratos e buscar apoio são técnicas que podem promover a cura e o crescimento, se optarmos por usá-las. Número 6. Navegando pela ignorância com graça estoica. Você já encontrou alguém cujas ações mostram falta de compreensão, mas cuja crença é tão forte quanto a de um especialista? Embora essa situação possa ser frustrante, é um bom momento para praticar a paciência e a graça. Galileu, o famoso cientista que defendeu o heliocentrismo numa época de fortes crenças geocêntricas, é um ótimo exemplo de como lidar com a ignorância. Apesar de enfrentar forte oposição e até mesmo ser colocado em prisão domiciliar, Galileu manteve sua honra e dedicação à verdade, muitas vezes optando por permanecer em silêncio diante de falsas acusações e ignorância. O estoicismo nos ensina que só podemos controlar como reagimos, não o que os outros fazem. Marco Aurélio, um imperador romano e filósofo estoico, disse: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos." Compreender isso lhe dará força. Pense em como você poderia usar esse ponto de vista na próxima vez que encontrar alguém em erro. Como mudar sua resposta, sabendo que você pode controlar sua reação. O silêncio de Galileu não era um sinal de fraqueza, mas uma afirmação firme de sua honestidade e crença no que descobriu. Ele sabia que a verdade não precisa ser apoiada por palavras, mas pode se manter firme por seus próprios méritos. Ao longo do tempo, essa abordagem é semelhante à ideia estoica de focar em nossas próprias ações e aceitar que as crenças dos outros estão fora de nosso controle. Ser gracioso significa conhecer os limites do seu poder e escolher suas batalhas com cuidado. Significa ser paciente e compreensivo, mesmo quando as coisas são frustrantes. Essa prática não só leva a uma vida pacífica e feliz, mas também ajuda a ver as coisas sob uma perspectiva mais ampla, focada no respeito e sucesso a longo prazo, em vez de na vindicação imediata. Reflita sobre como o silêncio pode ser uma reação graciosa à ignorância em sua própria vida. Como esse método pode melhorar seus relacionamentos e sua saúde. Deixe que a história de Galileu o motive a praticar o silêncio estoico, transformando situações potencialmente problemáticas em oportunidades de crescimento. Número 6. Navegando pela ignorância com graça estoica. Você já encontrou alguém cujas ações demonstram falta de compreensão, mas cuja crença é tão forte quanto a de um especialista? Embora essa situação possa ser desconfortável, é uma excelente oportunidade para praticar a paciência e a graça. Galileu, o famoso cientista que defendeu o heliocentrismo em uma época de forte crença no geocentrismo, é um ótimo exemplo de como lidar com a ignorância. Mesmo diante de feroz oposição e prisão domiciliar, Galileu manteve sua honra e dedicação à verdade, muitas vezes optando por permanecer em silêncio frente a acusações falsas e ignorância. O estoicismo nos ensina que só podemos controlar a nossa reação, não o que os outros fazem. Marco Aurélio, imperador romano e filósofo estoico, dizia: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos." Reconhecer isso lhe dará força. Pense em como usar essa perspectiva da próxima vez que encontrar alguém que está errado.
como a mudança em sua resposta poderia ser controlada. O silêncio de Galileu não era um sinal de fraqueza, mas uma forte declaração de sua honestidade e crença no que descobriu. Ele sabia que a verdade não precisa de palavras para se sustentar, mas sim de seus próprios méritos ao longo do tempo. Esse método se assemelha à ideia estoica de focar em nossas próprias ações e aceitar que as crenças dos outros estão fora de nosso controle. Ser gracioso significa reconhecer os limites do seu poder e escolher suas batalhas com cuidado, mantendo paciência e compreensão, mesmo quando a situação é frustrante. Essa prática não só leva a uma vida pacífica e feliz, mas também ajuda a ver as coisas com uma visão mais ampla, voltada para o respeito e sucesso a longo prazo, em vez de uma vindicação imediata. Reflita sobre como o silêncio pode ser uma reação graciosa à estupidez em sua própria vida. Como essa abordagem pode melhorar seus relacionamentos e sua saúde? Deixe a história de Galileu motivá-lo a praticar o silêncio estoico, transformando situações potencialmente desagradáveis em oportunidades. Número 7. Como lidar com rumores? Durante sua vida, certamente você foi alvo de histórias e rumores que só aumentavam à medida que se espalhavam. É uma reação humana normal, mas manter o silêncio pode mudar a situação. Pense na história de uma líder comunitária cuja dedicação à proteção do meio ambiente gerou rumores falsos sobre ganho pessoal. Em vez de enfrentar cada boato, ela se concentrou em seu trabalho, lembrando as palavras de Marco Aurélio: a melhor vingança é não ser como aqueles que te feriram. A decisão dessa líder de permanecer em silêncio e continuar sua advocacia fez com que suas ações falassem mais alto do que qualquer rumor. Seu comportamento demonstra um conceito importante do estoicismo. Não são os eventos externos que nos incomodam, mas como reagimos a eles. Como sua vida seria diferente se você ignorasse rumores com silêncio? Que força você poderia ganhar ao decidir não se explicar, mas seguir seu caminho? Se alguém fala mal de você e é verdade, Epicteto nos diz para corrigirmos a nós mesmos. Se é uma mentira, essa líder sábia não só manteve a paz, mas também encorajou seu povo a rir dos boatos. Aqueles que não acreditavam nela gradualmente perderam a fé, mas sua atitude calma e compromisso inabalável mostraram que o silêncio estoico pode ajudar a manter sua imagem e autorrespeito. Essa história demonstra como o estoicismo pode ser aplicado na vida moderna, mostrando como nossas reações a informações falsas podem alimentar ou apagar o fogo. O silêncio não é uma escolha passiva, mas uma maneira ativa e poderosa de deixar que nossas ações e resultados mostrem o tipo de pessoa que somos. Pense em como a prática do silêncio estoico pode ajudá-lo a manter a calma e o foco. Como isso pode mudar a forma como os outros o veem ao longo do tempo. Compartilhe suas ideias e experiências sobre como lidar com rumores na seção de comentários abaixo. O que você aprendeu com esses eventos e como o silêncio o ajudou a superá-los? Suas ideias podem ajudar alguém a encontrar seu caminho. Rumores podem se espalhar rapidamente e prejudicar sua imagem, causar estresse e tornar as coisas mais confusas. É importante encontrar boas maneiras de lidar com fofocas em um mundo onde a informação se propaga rapidamente. O pensamento estoico nos oferece um conhecimento atemporal que nos ensina a permanecer calmos, equilibrados e lógicos ao enfrentarmos problemas. Mantenha suas emoções sob controle. É importante manter seus sentimentos em xeque ao ouvir histórias. Reagir rapidamente ou com força pode piorar a situação e dar mais peso às histórias. Em vez disso, tente controlar suas emoções e analisar o problema de forma imparcial. Pause antes de responder, respire fundo e lembre-se de que a opinião dos outros não define seu valor. Faça atividades que o acalmem, como consciência plena ou meditação. Obtenha clareza e descubra os fatos. Pensamentos e detalhes pouco claros frequentemente alimentam rumores. Não os aceite sem questionar. Busque as informações corretas. Consulte fontes confiáveis e reúna dados precisos para entender a verdadeira história. Fale com pessoas confiáveis que podem fornecer mais informações antes de tomar uma decisão. Pergunte e procure provas. Esse método ajuda a reagir com base em fatos em vez de suposições. Pense antes de agir. Sua reação a uma história pode influenciar a veracidade dela. Agir sem pensar pode levar a mal-entendidos e à disseminação da história. Em vez disso, reaja cuidadosamente e com um plano. Analise a situação e considere o que pode acontecer se você agir de uma forma diferente.
Responda ao rumor de maneira calma e precisa, se necessário. Às vezes, a melhor coisa a fazer é permanecer em silêncio ou responder lentamente. Preste atenção às suas ações e personalidade. A melhor forma de combater rumores falsos é mostrar que você é uma boa pessoa. Com o tempo, as histórias podem se dissipar ao se manter sempre honesto e demonstrar quem você realmente é. Quanto mais consistente você for ao longo do tempo, menos provável será que histórias falsas se concretizem. Pratique não se importar com o que os outros pensam. O estoicismo nos ensina a deixar de lado o que não podemos mudar e focar no que podemos. O segundo grupo inclui os pensamentos e histórias sobre você. Lembre-se de que você não pode mudar o que os outros pensam ou dizem. Concentre-se em suas ações e pensamentos. Aceite-se e tenha fé em seus ideais, independentemente do que os outros digam. Ideias estoicas como controlar suas emoções, buscar a verdade, responder com sabedoria, manter a constância e não se importar com o que os outros pensam podem ajudar a lidar com rumores de maneira equilibrada e lógica. Usando essas dicas, você pode enfrentar os problemas causados por histórias com calma e força, protegendo sua honra e paz de espírito. Número 8. Quando confrontado com injustiça, a filosofia estoica nos ensina a lidar com os problemas da vida com justiça e força interior. Isso é especialmente importante quando enfrentamos injustiças. Como disse o sábio epicurista, suporte e suporte. Este princípio nos orienta a passar por momentos difíceis sem reclamar e a perdoar os erros dos outros. Nelson Mandela lutou contra o racismo na África do Sul de uma maneira que exemplifica bem essa teoria. Seu longo tempo na prisão poderia ter gerado raiva, mas ele emergiu como um defensor da paz e da unidade, demonstrando uma profunda resiliência estoica. Mandela não apenas ficou parado e permitiu que a injustiça acontecesse, ele escolheu se concentrar na cura e na unidade em vez de buscar vingança. Essa escolha mostra um princípio-chave do estoicismo. Nosso maior poder está em nossa capacidade de escolher como reagir aos eventos externos. Como nossas vidas poderiam mudar se seguissem o exemplo de Mandela em relação às injustiças que enfrentamos? Podemos optar por mostrar compreensão e bondade, mesmo quando parece impossível? Ao manter o silêncio diante das injustiças, Marco Aurélio escreveu em suas meditações que a melhor forma de se vingar de alguém que te feriu é não ser como ele. Escolher não entrar em uma briga e, em vez disso, desenvolver um espírito de cura e pensamento voltado para o futuro, Mandela transformou a forma como todo um país via justiça e paz. Sua vida nos mostra que o silêncio não é um sinal de submissão, mas pode ser uma ferramenta poderosa para a mudança e um sinal de integridade pessoal. Esse modo de pensar não significa aceitar passivamente a injustiça, mas envolve um silêncio estratégico e principiado que nos prepara para ações construtivas. É sobre manter a paz interior e usar a calma para inspirar soluções pensativas que abordem o errado e promovam um movimento coletivo em direção a um futuro melhor. À medida que enfrentamos injustiças grandes e pequenas, lembremos da força silenciosa de Mandela. Seu legado nos ensina que, às vezes, a resposta mais profunda é cultivada no silêncio, permitindo-nos construir uma base para mudanças significativas e uma vida mais feliz e bem-sucedida. Adotar essa abordagem pode transformar dificuldades pessoais e conflitos comunitários, levando a uma existência mais pacífica. Todos nós precisamos lidar com situações injustas em algum momento de nossas vidas. Como estoicos, é importante enfrentar esses cenários com calma e conhecimento. As ideias de pensadores estoicos como Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto podem ajudar a entender como lidar com situações injustas, focando no número 9, como lidar com insultos com sabedoria estoica. Como lidar com insultos com sabedoria estoica? Epicteto, um filósofo estoico, dizia: se alguém consegue te provocar, perceba que sua mente está colaborando com a provocação. Esse ensinamento nos alerta sempre que somos insultados e nos oferece uma forma profunda de lidar com ofensas. Optar pelo silêncio é uma maneira de reagir com entendimento ao invés de conflito. Mahatma Gandhi, por exemplo, enfrentou insultos e resistência em sua luta pela independência da Índia, mas não respondeu com raiva ou ofensas. Ele preferiu a paciência e o entendimento, acreditando na paz, algo que ressoa com a filosofia estoica. A reação de Gandhi a ataques verbais e físicos era manter-se em silêncio, o que muitas vezes tornava seus inimigos menos ameaçadores e ganhava apoio para sua causa entre o público.
Como adotar uma postura semelhante quando você é insultado pode mudar a dinâmica de suas interações com os outros? O que você pode ganhar ao manter a calma em vez de responder com palavras? Quando alguém te ataca, você se dá a oportunidade de agir com propósito em vez de impulsividade. Essa prática não só te mantém tranquilo, mas também faz com que você se destaque como um líder acima dos demais. Pequenas discordâncias refletem o pensamento de Marco Aurélio sobre como os resultados da raiva e da tristeza são piores do que as situações que nos provocaram esses sentimentos. Reflita sobre o impacto do silêncio em sua vida e se ele poderia ser a chave para uma vida melhor e mais bem-sucedida. Como suas ações podem influenciar a forma como os outros lidam com problemas. À medida que revisamos os 9 momentos cruciais para adotar a sabedoria estoica, desde lidar com fofocas até enfrentar perdas, o conselho estoico nos mostra um caminho para a paz e compreensão. Como Marco Aurélio disse, não perca tempo discutindo sobre o que um bom homem deve ser, seja um. No espírito dessas palavras, vamos praticar a profunda força encontrada no silêncio, decidindo quando falar e quando ouvir. Isso nos ajudará a viver uma vida pacífica, feliz e gentil. Sinta-se à vontade para aplicar esses princípios estoicos em suas conversas diárias e observe como o poder do silêncio reflexivo pode melhorar sua vida. Se achou este conteúdo profundo e útil, clique no botão de curtir, deixe um comentário com suas reflexões e não se esqueça de compartilhar essas ideias filosóficas com todos que conhece. Se você é novo por aqui, inscreva-se no nosso canal para receber mais lições profundas sobre o estoicismo que ajudarão no seu crescimento. Nos vemos nas próximas aulas.